irmãos da PIBEG. Bom dia a você também, querido ouvinte, querido telespectador que não é membro da Primeira Igreja Batista Enseada das Garças. Você também é bem-vindo para o nosso estudo da Escola Bíblica Dinâmica. Então, nesta nova série Tratamento Bíblico, que está seguindo já por algumas semanas, é bom ter a tua participação, é bom ter a sua presença conosco, a sua audiência no nosso estudo online. Bom, nessa manhã nós vamos falar sobre a depressão por conta das frustrações. Nessa série temos falado sobre a depressão e, claro, a ansiedade também, mas por que a frustração é capaz de levar uma pessoa à depressão? E realmente a frustração, o que ela é? A frustração, ela é o impedimento de alguma satisfação por parte de outrem ou por você mesmo. Às vezes a frustração, ela é algo que você queria que acontecesse, era algo que você planejou que acontecesse, mas que não deu certo. A frustração nada mais é do que aquela sensação de que alguma coisa não deu certo. Então, nessa manhã, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre esse tema, falando de maneira bem específica sobre a vida do profeta Elias, sobre a experiência do profeta Elias, que teve um episódio de depressão muito icônico, muito representativo. Vamos falar sobre isso. Então, quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. E daqui a pouco a gente volta. Façamos então, irmãos, a leitura do texto bíblico de 1 Reis, do capítulo 19, do versículo 1 ao 18. Leiamos todos. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então o anjo tocou, e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei e buscaram a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do terremoto um fogo, e também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú,
e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Vamos pensar objetivamente no que estava acontecendo. Você já deve ter ouvido muito falar da rainha Jezabel e do rei Acabe. A Bíblia diz que o rei Acabe foi o pior governante possível na terra, porque ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mais do que isso, ele se casou com quem não deveria. Ele se casou com alguém que adorava outros deuses e consciente. Então Acabe, além de não fazer o que era bom aos olhos do Senhor, ele colocou na sua vida, por interesses políticos, é claro, do pai de Jezabel, acabou se casando com uma mulher que não era o propósito de Deus e não seria abençoadora com ele para o governo. E também Acabe, por sua própria escolha de vida, não fazia coisas boas. Nesse texto mostra, isso é anterior ao texto, né? Nesse texto mostra que Acabe vai até Jezabel contar a Jezabel o que Elias fez com os profetas de Baal. Naquele texto, como os irmãos já conhecem, os profetas de Baal vão até ele, naquele monte, e ele faz uma provocação. Vocês adoram seus deuses, seu Deus, pegam um novilho, façam adoração e clamem ao Deus de vocês. Os profetas de Baal fazem o sacrifício do novilho, clamam, e o Deus deles não responde. Então, depois de todo esse processo, Elias mostra, o poder de Deus se demonstra ali de maneira muito clara. Pessoas que testemunham adoram a Deus e os profetas de Baal são mortos. Então, como Jezabel era devota do deus Baal, era idólatra ao deus Baal, ela não gostou nada da notícia que o rei Acabe levou até ela. Então foi também uma atitude nada sábia do rei, e Jezabel jura de morte o profeta Elias. O profeta Elias está então com os dias contados, né? Quando pessoas poderosas têm o seu nome na lista, não é muito bom, na lista de coisas que precisam ser resolvidas, não é muito legal, porque uma pessoa poderosa pode chegar até você com mais facilidade. Então, infelizmente, Elias, mesmo depois de ver todo aquele trabalho, de ver tudo aquilo acontecendo, se vê diante de uma frustração. Viu o poder, viu o milagre, viu as coisas acontecendo, viu pessoas louvando a Deus, dando glória a Deus, mas foi jurado de morte. Para ele, então, não servia para nada. Tudo aquilo foi nulo. Então, ele teve que fugir. Então, essa foi a experiência do profeta Elias. Mas essa experiência não foi de todo ruim. Ele fez uma coisa ruim, ele fez algo ruim que, num dado momento, ele acaba não se voltando para Deus, e Deus enxerga isso. Mas, em primeiro lugar, acho importante que você reflita sobre o cuidado de Deus para com Elias. Deus teve um cuidado especial nessa situação, porque ele viu Elias entrando nas cavernas, Elias desejando a própria morte, e Deus cuida amorosamente. Isso que eu quero que você entenda. Mesmo quando você peca, mesmo quando você erra, mesmo quando você está em frustração, Deus cuida de você com amor. Ah, pastor, mas ele castiga. Sim, mas castiga com amor. Nós é que castigamos com ódio, com revanchismo, com rancor, mas ele castiga com amor. E no caso de Elias, Deus ele não foi precipitado. Né? Nunca é, claro que ele nunca é, mas nesse caso Deus não se antecipou. Deus poderia ter dito um monte de coisas, mas ele cuidou amorosamente de Elias, porque Elias precisava de sono, precisava de descanso, precisava de alimentação para poder seguir viagem. Então Deus permitiu que naquela árvore ali Elias caísse no sono e depois o acordou, o despertou para comer e seguir viagem. Então, nesse caminho, nessa fuga, Deus está lá cuidando de Elias. Então Deus chega e diz: o que fazes aqui? Né? O que fazes aqui? Deus abre uma conversa com Elias. Nesse texto que nós lemos, Deus queria ter um encontro com Elias. Deus queria dar um recado para Elias. Antes mesmo daquele episódio no Monte Carmelo, onde aconteceu todo aquele episódio,
Elias, ele tem um contato com Deus no primeiro momento e depois tem um contato com Deus de novo. O texto ele não diz que Deus chegou com voz de trovão, com os fenômenos da natureza para Elias, não. Deus chegou com uma resposta qualificada. Em segundo lugar, vem essa resposta qualificada de Deus para Elias. Então, Deus se mostra para Elias. Deus deixa claro, Elias não está sozinho. Bem como você, querido ouvinte, querido irmão, querido visitante, você não está sozinho na sua jornada. Você não está sozinho na sua dor. Você não está sozinho no seu problema. Você não está passando por uma situação sem ninguém para te ajudar. Apesar de nós termos essa tendência, Ninguém me ajuda, ninguém está do meu lado, mas Deus está do seu lado. Mesmo quando a frustração tira as pessoas de você, mesmo quando a frustração, a derrota, a decepção abatem você e fazem as pessoas irem embora da sua vida, Deus te mostra que você não está sozinho. Ele está sempre com você. Então, Elias fez algo que não era o ideal. Ele foi para uma caverna se esconder, e é isso que fazemos quando estamos em depressão. Em depressão, a gente quer se isolar. Esse é um sintoma da depressão também. O isolamento, o afastamento, não querer contato com ninguém, querer se afastar de todo o convívio, desistir de tudo. E quantas vezes você não quis desistir de tudo? Quantas vezes você não quis jogar tudo para o alto? Isso acontece, seja nos negócios, seja nos relacionamentos, seja em tudo que você põe a mão. Quando tem uma frustração, você quer jogar tudo para o alto. Isso acontece com qualquer pessoa, porque nós nos sentimos sozinhos. Quando nos sentimos sem apoio, sem ninguém, Deus se mostra. Então Deus deu uma resposta suave. Apesar das expectativas, lá estava Deus, trazendo o conforto, uma palavra abençoada, uma palavra de amor, uma palavra de conforto de fato para Elias. Não aquela palavra dura, pesada, uma palavra que iria acabar com a autoestima de Elias. Mas não, uma palavra boa. Então, quero que você reflita nesta manhã sobre essa experiência. Talvez você tenha feito coisas que tenha dado muito errado na vida. Talvez a frustração tenha doído em você, esteja te corroendo até hoje. Talvez aquele emprego que você não conseguiu esteja corroendo você, porque você tinha qualificação para aquela vaga, você poderia ter conquistado aquela vaga, você poderia ter conseguido aquela situação, você marcou uma situação e não deu certo, você planejou uma empresa e faliu, você frustrou as expectativas de outras pessoas, você errou em uma situação, ou às vezes você tinha tudo para dar certo numa questão, foi fazer uma prova e foi reprovado. Você tentou fazer uma coisa muito boa, mas não deu certo, cheio de boas intenções, mas não funcionou. Você tinha tudo a seu favor, você era o favorito para ganhar aquela situação, mas não ganhou aquela promoção no trabalho, aquela situação não deu certo. A frustração está acabando com você. A frustração faz com que você às vezes entre num quadro de depressão. Talvez este seja o seu exemplo. Talvez este mesmo ao lado de Deus, entenda isso. Mesmo ao lado de Deus, fazendo a vontade de Deus, a frustração pode nos assaltar a ponto da gente querer a morte. Elias desejou a morte. Como já trabalhamos nessa revista tantas e tantas vezes, os problemas, a depressão, a ansiedade podem sim ter origem espiritual, em muitas situações isso é comprovado, mas em boa parte dos casos você tem uma depressão clínica, uma situação que não é espiritual, não é um demônio. Então às vezes é sim causado por uma frustração. Às vezes a sua depressão ela tem uma causa objetiva. Ela tem uma causa lógica. Então, é uma frustração, aconteceu, é uma dor, é uma perda. Então, nesta manhã, eu gostaria que você, querido ouvinte, querido membro ou não membro da Primeira Igreja Batista Enseada das Garças, antes de fazermos a oração, quero que você reflita que talvez as depressões, talvez a depressão esteja machucando você. Talvez as frustrações estejam fazendo você parar de viver ou sentir que a vida parou. Então não pense assim. Quero que você eleve seu pensamento a Deus. Eventualmente, quem sabe,
Procure um profissional ser bênção de Deus para a sua vida, um psiquiatra, um psicólogo, para diagnosticar a sua questão, talvez uma frustração que você não conseguiu resolver até hoje, não consegue superar aquela morte, superar aquela perda, aquela derrota, aquela demissão, você não consegue. Então procure um profissional, de repente pode ser abençoador para a sua vida. Quero orar com você nessa manhã. Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos porque o Senhor está aqui conosco. Quero te pedir que nessa manhã o Senhor abençoe a qualquer ouvinte que estiver ao alcance, Senhor Deus, desse vídeo. Quero te pedir, ó Pai, que sejamos instrumentos de bênção para aqueles em depressão, aqueles, Senhor Deus, que não conseguem superar a frustração em suas vidas. Quero te pedir um restante domingo abençoado na tua presença para cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Desejo que Deus o abençoe grandemente, que Ele cuide de você, como cuidou de Elias, cuide da sua depressão, trate você, que você tenha o coração aberto para ter uma vida bem resolvida. Que Deus o abençoe grandemente. Fique em paz, tenha um restante domingo abençoado na presença de Deus. Grande abraço e até a próxima.